Olá, bem-vindos. Meu nome é Paula Penteado, eu sou psicóloga clínica, membro da Sobrata, Sociedade Brasileira dos Transtornos Alimentares e especialista em transtornos alimentares. A gente queria que vocês seguissem a gente no canal do YouTube e no Instagram. No YouTube a gente está como Sobrata e no Instagram como Sobracast. Sugestões dos temas e perguntas serão super bem-vindos. E a gente está preparando as novidades para grupos de estudos e seminários para depois. Hoje, a nossa pauta vai ser alimentação nas fases da vida. Quem está com a gente hoje é Maria Clara, psicóloga psicanalista. Ela vai se apresentar. Ela está com um bebê pequeno. Depois eu vou falar um pouco da minha experiência com 2 filhos adultos e uma criança. E Ana vai terminar falando dos filhos que já saíram de casa. Então vamos lá, Maria Clara, bem-vinda. Fala um pouquinho de você. Oi, gente, tudo bem? Sou Maria Clara, sou psicanalista, trabalho com transtornos alimentares já há algum tempo. Enfim, como a Paula falou, eu tô com um bebê pequeno, eu tô com um bebê de 7 meses, então eu saí do meu puerpério e entrei no isolamento com a pandemia. Um momento super atípico. Além disso, a minha gestação foi uma gestação de risco, então eu estou de repouso desde 2019, presa em casa, basicamente. Então, minha vida está bem diferente. No meio disso, tem um bebê que começou a comer, né? Bom, quando a gente tem um bebê, a gente começa a pesquisar milhões de coisas, todo mundo é especialista, todo mundo tem alguma coisa para falar, todo mundo fala que é melhor assim, assado, né? Você escuta todo mundo. E, bom... Palpite é o que não falta, né, Maria Clara? Exatamente. Palpite, não, tem que fazer isso, planta a bananeira, que ele vai comer, bota isso, bota aquilo. Enfim, acho que hoje até com essa coisa, né, do Instagram, tudo isso, tem muita informação mesmo. A minha irmã, por exemplo, ela tem um Instagram sobre introdução alimentar. Lá na Alemanha, né, ela se virando com um bebê pequeno, criou isso e criou uma empresa que trabalha com comida para bebês agora. Então, assim, na minha volta tem muita gente assim. E a gente trabalha com muitas nutricionistas, né? Então, eu tenho muitas pessoas que de fato entendem e outras que são super palpiteiras. Bom, que também são bem-vindas. Comecei a pesquisar tudo isso. A primeira semana... fui ao pediatra, eu falei, bom, vou seguir o que o pediatra vai falar, vamos escutar. E meu pediatra é super ortodoxo, veio com né, tudo que eu tinha lido, né, BLW, comer com as mãos, para a criança experimentar, saber até quando ela está, conhecer, tá cheia, não tá cheia, tudo isso. Foi por água abaixo na consulta do pediatra, o pediatra cortou tudo isso e botou antigamente, ó, vem cá, vamos fazer peneirado o negócio, bem ralinho, não vai ter textura, não vai ter nada, você vai botar com a colher mesmo e é isso. Aí eu, primeiro choque, falei, bom, vou fazer o que o pediatra tá mandando. E foi o que eu fiz. Deu tudo errado, óbvio. Ele comeu 2 dias, depois ele não podia ver uma colher, que ele só faltava chorar. E aí rolou um desespero, já estava no isolamento, ou seja, eu estava sem ajuda em casa, estava sem as pessoas que trabalham aqui em casa e me ajudam com ele, ou seja, que seriam as pessoas, né, que entenderiam também disso de alguma forma, teriam experiência. Eu e ele sozinhos Ajudam muito, né, Maria Clara? ajudam Ajudam muito muito. Ter a e sabem experiência é muito. incrível. Exatamente. Eu falo muito isso para Kekel, que é a babá dele. Eu aprendi muito do meu filho com você, né? Para mim, assim, a carinha dele de vontade de fazer cocô, a carinha dele de vontade de dormir, a carinha dele de fome, tudo eu fui aprendendo com ela. E eu estava contando com ela ao meu lado para fazer isso tudo. E, enfim, não foi possível. E aí o que aconteceu foi que eu resolvi pegar tudo que eu tinha lido, tudo que o pediatra falou e fazer do meu jeito. Do meu jeito e do jeito dele também. Fiquei um tempo sem apresentar comida nenhuma.
E voltei para o leite, só para o leite, tudo isso, uma semana mais ou menos, para ele parar um pouco com aquele negócio de ficar irritado. E fui fazendo, né? Então, peguei um pouquinho do que o pediatra falou, um pouquinho do que eu li no Instagram, um pouquinho do que a nutricionista falou, e fui fazendo e tem dado certo, né? Então, ele pode pegar com a mão, sim, ele pode usar a colher, sim, ele pode se sujar, sim, e pode experimentar. Uma coisa que me deixa muito tranquila e que eu não me atentava a isso no início é que eu achava que ele tinha que comer, eu ficava angustiada. Ele tem que comer e não pode ficar sem comer. Na verdade, o alimento principal do bebê até 1 ano é o leite. Então, quando a gente pega essa informação, lembra disso e fica, bom, o principal é o leite. Isso daqui, ele está conhecendo, ele está experimentando, ele está aprendendo e não necessariamente ele vai ter uma alimentação, não vai bater um prato com todos os grupos alimentares. Não, ele vai brincar, né? Ele vai O brincar. MC, isso que eu ia te perguntar, assim, você tinha uma expectativa com a alimentação? Hum, Posso falar um pouco disso também. Eu tinha uma expectativa porque eu trabalho com isso e eu escolhi trabalhar com isso porque eu tenho muitas questões com isso, assim, né? Eu até a minha adolescência eu comia super mal, não comia nada, então eu ficava, né, pensando, bom, meu filho vai ter que comer, né? Os casos da família que todo mundo contava, que eu passei 1 ano sem comer nada, que eu cuspia comida pro teto, todo mundo ria, ficava, ai meu Deus, né? Meu filho vai ser diferente, né? E não, ele cospe a comida também, joga o feijão na minha cara e sozinha ainda, né? Você fica, ai meu Deus, depois eu vou ter que lavar tudo isso sozinha, não tenho mão para segurá-lo, para limpar tudo isso, e ele vai ter que dormir depois e como é que eu vou dar conta disso? E o pai tá trabalhando, o pai é médico, então o pai tá trabalhando, eu fico realmente em casa sozinha. E E aí eu tinha uma expectativa de que eu conseguisse fazer diferente com ele, respeitando os limites dele. E no começo não foi o que aconteceu. Eu tentei, né, impor uma coisa que eu aprendi, que me falaram que tinha que ser feito. E agora não, a gente está indo aos poucos. Eu estou vendo que ele gosta mais de um jeito, menos de outro. Ele gosta de pegar a colher, ter uma colher para ele. É, eu sempre apresento o que eu vou dar para ele. Eu falo, isso aqui tem uma batata, tem um arroz. E aí é isso, assim, eu estou tentando. Ele ainda não come tudo, né? Não tem isso de comer tudo, mas hoje a hora da alimentação não é mais um problema. É, eu tenho uma amiga que mora na França, que outra pessoa, né, que conversou comigo sobre isso, e lá os pediatras indicam, ela me disse que os pediatras indicam começar com amargo, com o que é amargo, porque o doce depois é mais fácil. Aí eu fiquei, né, falei, bom, não quero dar só amargo, né? E ainda bem, meu filho adora laranja lima, docinha, sabe? E também gosta de espinafre, então às vezes ele come, às vezes ele não come. Quando ele não come, ele que pede o leite, tem leite. E, e é isso. É, não sei Vamos, que eu... isso assim, a experiência que você está tendo e é diferente da sua expectativa. E é um bebê pequeno, né, Maria Clara? Ainda temos muito pela É, frente ainda, né? exatamente, É, bastante. É, acho que tem muita gente para ajudar, mas acho que também, assim, se você ficar indo muito, tem muitos especialistas, tudo isso, que eu acho ótimo, maravilhoso, mas
o especialista tem que entender também a relação da mãe com esse bebê, da pessoa que está alimentando o bebê e o bebê, que eu acho que a gente não pode esquecer, e o bebê também, né? Então, não é só o que tem que ter, como tem que ser como dá também, tem que ser como é possível, como, como nasce, né? Porque a gente sabe que as nossas relações elas estão muito pautadas no alimento também. Mais tarde a gente vê isso, né? Na vida adulta, tudo isso. Então, assim, seu filho está começando a internalizar isso, a conhecer isso. Qual é a relação que você quer que ele tenha com a comida? É o que tem que ser, né? É, não dá para ser mais leve, não dá para ser prazeroso de alguma forma, sem que também, né? A gente dê açúcar para uma criança com menos de 2 anos, né? Porque eu acho que açúcar só é permitido depois de 2 anos, se não me engano, não me falha a memória, não sei. Então, assim, ele adora laranja lima, que é docinha, ok, laranja lima, né? Enfim, não Mas dá é para ser só amargo. isso que você falou, que você juntou tudo e escolheu por fazer o que você achava melhor, assim, no meu olhar, é o perfeito, né? Não sei, não sei se é perfeito, porque eu não sei, é o que é possível, sabe? Mas é o que é melhor possível, na verdade. É, é o que eu consigo fazer dentro do limite, né, desse isolamento, estando sozinha com ele para resolver as coisas e, enfim, e limpar tudo. E às vezes você falta a mão aqui, né? Mas tudo bem, ok. Mas eu fico tendo muito cuidado e tentando prestar muita atenção no que ele tá me mostrando, sabe? O que é legal para ele, o que não é legal para ele, tentando, não forçando barra, não insistindo nada assim de uma forma agressiva, porque chega uma hora que você fica, nossa, ele não comeu nada, abre a boca, tem que comer, não. Calma, não tem que comer, ele vai ter o leite dele ali, ele vai tomar o leite dele. É, enfim, tendo respeito. Acho que respeito é uma boa palavra. Respeitando um pouco essa iniciação, né? Esse começo de relação com o outro, com a comida, esse mundo que ele está conhecendo e um mundo muito restrito ainda, né? E ainda mais com isso tudo, sou eu e ele o dia inteiro. Então, eu tento ter cuidado e ser respeitosa. Acho que é. Respeito é maravilhoso, né? Ana Clara, estou Oi. achando essa experiência sua muito rica, maravilhosa, Uhum. porque diante desse momento, né, que a gente está vivendo, e aí você tinha todo um apoio, né, de repente fica sem esse apoio, se coloca à frente de tudo, a cuidar de um filho que não fez 1 ano, de um bebê, né, já vinha de um isolamento por conta de uma gravidez mais difícil e tal. E o mais bacana, né, quer dizer, que normalmente os pais, o que eles esperam? Que os filhos, eles criam um imaginário, né? A gente sabe, a gente tem uma referência. Quando você tem um filho, quero que ele seja assim, não quero que ele faça isso que eu fiz, não quero. E o que eu estou achando muito interessante nesse teu percurso, nessa sua comunicação com o seu filho, é você permitindo e conseguindo, não é só permitindo, você está conseguindo perceber ele diferente de você e o que ele quer, né? Porque perfeito não dá. Outro dia eu estava assistindo uma amiga, a Neísa Prochet, que é uma amiga minha, e ela fez uma live sobre os pais. E ela estuda muito o Winnicott, ela tem uma referência teórica de Winnicott, e aquela definição que o Winnicott dá, né, da mãe suficientemente boa, ela acha assim, essa referência eu não acho legal, ela colocou. Eu acho que não transmite muito. O que é suficientemente para um, para outro, né? É uma coisa que... Aí ela fala assim, ela conseguiu entender assim, aquela mãe que dá para o gasto, sabe? É que faz o que pode, dá para o gasto. Aí uma pessoa comentou assim, é aquela que passou raspando. Aquela... Enfim,
né, que permite não saber, que está atenta, né, aí para as dicas que ele te dá, né? Olha que você foi pesquisar, né? Você foi num pediatra tradicional e aí pesquisou aqui, ali, mas nunca deixou de ficar atenta nos sinais que ele te dá. É isso que eu acho mais bacana, né? E aí, né? Poderia, né, ficar uma referência própria, não, isso daqui não, porque comigo não deu certo, vai ter que ser assim, vai ter. Até passou por um período nesse momento que você falou, epa, me aconteceu isso com arroz e feijão, e ele adora, né? Quer dizer, assim, poderia ter te causado uma angústia muito grande, né? Sozinha, e um momento tão delicado que é esse do alimento, né? Da sua relação com ele, você permitindo, é Antônio, né? O nome dele? Antônio, É, Antônio. permitindo o Antônio ser ele, ser o Antônio, né? Desde o iniciozinho, E me até permitir falhar também, né? se permitir Permitir falhar, falhar, porque te essa coisa dizer da que mãe que não falha não existe, não né? existe. E Antônio, Já quer dizer, falha aí pensando em não falhar. pois é, aceitando isso, né? Vendo que Antônio é diferente de você, que eu acho que isso daí é um ponto fundamental, ele é um outro ser, né? Então, assim, é muito bacana, eu só queria comentar fiquei assim te ouvindo e achando uma experiência assim fantástica de um crescimento seu na relação com ele, né? Como essa relação começa, né? Diante de um monte de situações de dificuldade, como ela vai evoluindo e você permitindo o Antônio aí escolher e se diferenciar de você, né? Bacana mesmo. Vocês estão falando Obrigada. da mãe, a mãe que passou raspando, né, Ana? Eu achei maravilhoso isso, porque Maravilhoso. não, eu lembrei assim também aquele outro lado, que são aquelas Ah, mães automáticas, que tudo é perfeito. A fralda é trocada com perfeição, no horário certo, ah, a sim. 2 minutos e 30 segundos, tudo marcadinho, assim. Aonde dá isso aí, né? Cadê o investimento emocional? Cadê o erro? Então, isso também me chama muita atenção. Adorei essa mãe que passou raspando aí, foi maravilhoso. Mas vamos lá, eu estava ouvindo também a Maria Clara e achei super interessante o quanto a gente traz de bagagem, né? Você casa e traz a sua mochila e o outro traz a mochila dele. Então você vai tentar construir em cima daquilo. E eu lembro, assim, exatamente, eu tenho 2 meninos grandes, já são adultos jovens, né? Já estão trabalhando e tal. E eu lembro de umas experiências que me chamaram muita atenção. A gente sentado em mesa para comer, e aí eu não pensava muito nisso, apesar de ter feito transtornos alimentares, né, que ninguém cai aqui à toa, né, todo mundo tem uma questão com isso. Eu não prestava muita atenção. E aí na hora de fazer o prato, tal, os meninos faziam. E aí meu marido ficava assim, não, porque tem que comer até o fim. E isso de vez em quando me causava um estômago. Olha isso, me causava um desconforto. E eu não sabia o que que era. E depois eu comecei a ver assim, aquilo criava assim um ambiente ruim. Tem que comer até o fim, não tem que comer até o fim. Não é para comer até o fim. Tem que comer o que você tá chegou ali, tá satisfeito, acabou. Não importa. Aí fez errado, vai aprender. As crianças vão aprendendo a fazer o prato. E tem muito pai e mãe hoje que continua, a criança é grande, continua a fazer o prato. Você não dá a chance da criança fazer a experiência de fazer o quanto quer, errar, colocou a mais, colocou a menos, quer repetir. Isso eu acho super importante. Então, isso é uma coisa que ficou marcado na minha experiência, né, em relação aos meninos. E hoje eu tenho uma mais nova, tenho uma de 7 anos, que tá assim, ela tem autonomia, ela faz o prato dela, tal, mas adora uma porcaria. E eu fico muito incomodada com isso. Muito, porque eu tô sempre olhando o que ela tá comendo. E isso é, assim, é meu. O erro é meu, né? E eu lembro que eu comia. Você lembra aqueles. Eu sou de outra época, né? Aquele Danone grande, que era um negócio de morango, tal, grandão, e eu colocava uma colher de sopa de açúcar em cima. Pensa isso, como é que pode? Eu jamais permitiria isso hoje, né? Eu também. Eu sei que é Botava açúcar no inacreditável. pão, no pão de sal. Nossa, Passava manteiga, era açúcar manteiga, no pão de sal e comia. É, exatamente mas isso. você E era sabe, uma Paula, delícia. é uma delícia. É, uma dessas técnicas, né, que eu acho que é a que hoje em dia mais é estudada, mais é falada, e que eu acho mó barato, mas assim, não rola totalmente aqui, que é o BLW, ele fala exatamente isso, assim, né, que a criança, ela tem que ter uma autonomia. Eu posso estar falando besteira, tá? Porque eu nunca li um livro sobre isso. Tudo que eu sei é
pessoas falando, Instagram, tudo isso. Mas a criança tem que ter uma autonomia ao comer para ela saber o quanto ela tá satisfeita. Então, assim, a mãe não fica dando a comida na boca da criança. E aí esse começo é muito difícil, porque você tem todo um método para cortar cada alimento, para não ter um engasgo, e tem faixa etária também, tem uma faixa etária que corta de um jeito, vai ficando mais velha e vai cortando de outro, é super legal. E aí, mas a própria criança, com as mãos, e aí depois até entra o talher, acho que com 9 meses, por aí, mas ela própria entendendo assim o quanto tá bom para ela de comer. Não tem mais aquela coisa da mãe ficar, lá na minha cidade é chuchando comida na criança. É isso, assim, né? Eu acho mó barato. Aqui não rolou totalmente isso, não. Eu tenho dado um pouco com a colher, ele tem brincado com a colher também, são colheres coloridinhas, tudo isso, ele gosta. Mas isso, e a BLW fala para também você comer em família, né? Então, assim, botar a cadeira da criança quando você está comendo e com a família. E, enfim, eu não consigo comer junto com E ele não totalmente. fazer aquela alimentação da criança um evento, né, especial. Não, eu tenho paciente que para alimentar o filho demora 40 minutos, com a criança mastigando na boca e não engole. Então, assim, que sofrimento para todo mundo, né? Para quem está esperando, para a mãe que está agoniada, para a criança que não quer engolir aquela comida, é complicado. Acho que é difícil mesmo, mas tem que ser levado de uma forma mais leve, porque, afinal, como você falou, a alimentação faz parte da nossa vida. Se não for boa, como é que vai ser, né? E eu lembro, assim, em cima disso, a gente tem que ver os hábitos que a gente traz, são familiares, e a gente tem que escolher o que é bom para a gente e o que não é, em vez de carregar tudo, e selecionar o que a gente vai levar para frente. Então, é interessante a gente rever essas questões com a comida. Tá? O ambiente é super importante, tem que estar assim, agradável, tem que estar bom. O que se come, isso até a gente falou, Ana, da outra vez, o que se come na sua casa, né? Porque assim, a gente começa a aparecer muito com os grupos se parecem através da alimentação e da cópia das expressões. Então, assim, acaba que casais acabam ficando parecidos, familiares mais parecidos também. É muito interessante isso. A alimentação é fundamental nesse parecer. Então, se a gente tem um tipo de alimentação, a gente acaba todo mundo comendo igual, fica parecendo igual mesmo. É muito interessante. Eu estava falando desse mimetismo familiar, o quanto a gente se parece, que é através da alimentação desse grupo, né? E a cópia dos movimentos e expressões que a gente tem do outro. Filhos adotivos se parecem, casais acabam se parecendo. Então, é muito interessante como isso marca as nossas relações, né? E é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Vou passar para a Ana, ver o que ela tem para acrescentar. E agradecer aí a Maria Clara de estar com a gente, que foi ótimo. Ana. É muito interessante, né, essa história do mimetismo e também, né, o que a gente traz, né, de experiência na nossa família, né, e que a gente tenha, nós acabamos repetindo, né, às vezes sem saber se isso vai funcionar ou não vai funcionar. Não, era assim que eu comia, era isso que eu aprendi. Então, é a própria Daí, tradição repetida. daí a importância da gente parar para selecionar o que presta e o que não presta. Pois é, e para o outro, né? Se para o outro também vai gostar ou não, né? Quer dizer, pode ser maravilhoso para a gente e o outro simplesmente não se adaptar, não gostar e tal, né? Ficar atenta a essas escolhas, né? Quer dizer, atenta às escolhas e a relação que a gente trava, né? Quer dizer, com a comida. Vocês falaram, né? Tem que ser a Maria Clara falou, né? Tem que ser algo relaxado, vamos deixar, né? Não quero ser aquela mãe que enfia a colher na boca da criança, né? Da papa né? Me lembra até o Lacan falando sobre a fobia, né? Da mãe que tope a criança de comida, né? A criança mal respira, né? Quer dizer, é uma coisa assim muito invasiva, né? Quer dizer, essa escuta de o outro e o outro, achei bem interessante isso. Então vamos Ana, finalizar, nós estamos Ana, essa invasão que você falou, você enfiar uma colher na boca do outro, olha isso, que coisa mais invasiva que isso. pois é, da papa, a mãe que dá a papa na boca do, né? Quer dizer, então é uma expressão, é uma forma de você ver como é invasivo isso, né? Quer dizer, criança que não quer comer, às vezes a criança fica sem comer,
resolve, olha, não como mais nada, tive uma criança que ela só comia sorvete, né? Não queria comer mais nada, era só isso. E a mãe ficou completamente desesperada, como é que pode? Não aceitava comida sólida, não aceitava, né? É assim, ter essa tranquilidade que isso vai passar, né? E o pediatra, na ocasião, falou assim, só sorvete? Deixa, pode deixar ele não, seu filho não vai morrer por causa disso. Deixa ele comer o sorvete. Aí a mãe relaxou, porque ela respeitava esse pediatra, era uma autoridade. Então ela, tá bom, come sorvete. E aí... Maravilhoso, né? Pois é, e é claro que ele ultrapassou. Chegou um momento que ele voltou a comer, quer dizer, ter essa tranquilidade, né, de lidar com esses momentos, né, que a criança passa e que nem sempre a gente descobre por que está passando, né, é ficar atenta aos sinais, né. Bom, então a gente pode terminar por aqui hoje. Vocês não esqueçam de seguir no nosso canal do YouTube, Sobrata, tá? Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. No Instagram é o Sobracast. Tragam perguntas, sugestões de novos temas para a gente abordar nesse período aqui, onde nós estamos tentando ter um contato mais assíduo e semanal com todos vocês. Tá? Um abraço a todos e até a próxima. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, gente, Paulinho. Obrigada. Obrigada, Paulinho. Beijo, Paulinho. E tem isso, assim, eu sou super chata pra comer algumas coisas, assim, desnecessárias. Tipo, não sei se é desnecessário, corta isso. Não é desnecessário, né? Eu não como arroz, não como feijão, né? Que todo mundo come, todo brasileiro come arroz e feijão. Eu não como arroz e feijão. E ele tem que comer, mas tem, né? o gosto pessoal, né? A gente tem que levar em conta isso. Exatamente, exatamente. E ele adora feijão e adora arroz. E isso é ótimo. As inscrições... Parei, tá, Paulinho? Eu vou continuar daqui, ó.